Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho desta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 até o versículo 23. Quero te contar um detalhe bem rapidinho, já contei outros vídeos aqui no canal. No próximo sábado, ao meio-dia aqui no canal, vai ao ar o primeiro vídeo de uma série em que vou trabalhar um pouco com vocês sobre o livro de Josué, que é o livro escolhido este ano pela nossa igreja para meditarmos no mês da Bíblia. Neste vídeo, inclusive, vou explicar melhor datas, horários, tudo como é que vai funcionar, tá bom? Então, não perca. Te aguardo sábado ao meio-dia aqui. Mas vamos voltar para o Evangelho, hein? Diz assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados irmãos e irmãs, como entender esse texto? Sei que muita gente já começa com uma discussão. Jesus chamou Pedro de Satanás. Como é que o primeiro papa da igreja foi chamado de Satanás? E agora? Então vamos lá que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Primeira coisa aqui vai dizer que Jesus foi então a Cesareia de Filipe. Essa cidade recebeu esse nome justamente por causa de César. Era em honra ao imperador César. Então, na verdade, nós já estamos vendo aqui uma região que tem uma certa dominação imperialista, né? Uma dominação romana. E é interessante que é nesse mesmo lugar que Jesus pergunta quem é que dizem que ele é. E aí vem os maiores tipos de resposta: Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Em outras palavras, Jesus, tu és mais um. Mais um homem inteligente que anuncia e que denuncia, que fala bonito, que pessoas te seguem, ponto final. Ninguém dizia aqui que ele era o Messias, ninguém dizia aqui que ele era Deus encarnado, ninguém. Nem que ele era Salvador, nem nada. E aí Jesus então procura agora saber daqueles que estão caminhando com ele. E esse tipo de pergunta tem que ser uma pergunta natural que nós, enquanto igreja, temos que fazer sempre. E para nós, quem dizemos que Jesus é? Por que eu digo que tem que ser uma pergunta natural? Porque nós somos seguidores de Cristo. Se nós não temos uma clara consciência de quem Jesus é para nós, a coisa está equivocada, porque o nosso maior objetivo é seguir a Ele. E eu sigo quem? Nesse caminho, que tem que ser um caminho relacional, quem acaba se tornando a pessoa de Jesus para nós? E aí, partindo dessa reflexão que trago para vocês, o próprio Simão Pedro, né, que toma a frente, é o representante da igreja, vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A palavra Messias significa ungido. E aquele que era ungido perante a Bíblia eram só profetas, reis e sacerdotes. Então, olha que interessante, ele acaba de ver em Jesus um profeta, um rei, um sacerdote. E mais do que isso, dizer que ele é filho do Deus vivo, é dizer que ele é o próprio Deus, né? Tem a mesma essência de Deus, a mesma pessoa divina está ali. E aí, Jesus vai dizer que ele é feliz, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Essa grande compreensão é de que não é por argumentos humanos, não é por uma lógica humana que eu chego a essa conclusão, mas tem que ser por graça de Deus.
É a fé que ilumina a minha intelectualidade para que eu entenda quem é Jesus. E aí, o próprio Jesus vai dizer, por isso que eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Que pedra é essa? Que fortaleza, que fundamento é esse? É sobre a fé de Pedro. Muitas e muitas vezes a gente começa a colocar só a pessoa de Pedro. Gente, é mais que isso. Pedro acabou de exercer a sua fé verdadeira. E é sobre esta fé que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que a Igreja de Jesus foi fundada. Essa compreensão tem que estar na nossa cabeça. Olha que interessante. Quando é que a nossa fé é abalada? Quando é que a nossa igreja é abalada? É quando a gente sai desse fundamento. E que fundamento é esse? Compreender que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Messias. Que é aquele que veio nos salvar do pecado. Aquele que veio mostrar a face de Deus para nós. E aí, vai dizer aqui pra gente que Deus dá então as chaves do reino, né? E vai ordenar que ninguém diga quem ele é. Por que esse pedido de Jesus para que ninguém fale? Vou explicar para vocês. Na teologia, a gente costuma chamar isso do chamado silêncio messiânico, né? E por que Jesus pede isso? Porque o povo, gente, não estava preparado para entender quem Jesus era. Porque, olha, se Jesus, depois de anunciar publicamente, de fazer milagres, de realizar curas, o povo já perseguia Jesus, imagina agora nessa situação, né? Se soubessem logo de tudo. Então é melhor silenciar. Só que Pedro é muito ousado. Quando Jesus começa a falar que vai sofrer, Pedro chega e adverte Jesus. Ei, Jesus, não, você não pode sofrer. Não, Jesus, você não pode. E aí aparece uma expressão que pode parecer estranha para muita gente. Que é Jesus dizendo, vai para longe, Satanás. Na verdade, isso é uma tradução um pouco equivocada. No original grego, a expressão melhor que traduziria seria vai para trás de mim, Satanás. Satanás é uma expressão que simboliza aquele que divide, não é? Ir para lá, trás de mim, é meio que dizer assim, ó, volte a ser discípulo, porque discípulo é aquele que segue. Você não pode estar à frente de mim, mas você precisa me seguir. Podemos pensar um pouco que todos nós acabamos correndo o risco de ser uma pedra de tropeço para a implantação do reino de Deus na terra, quando nós, em vez de sermos discípulos, nós queremos ser mestres de Jesus. É quando a gente quer mandar nele, é quando a gente não quer ouvir a sua palavra, não queremos ouvir aquilo que a igreja nos orienta. Quantas e quantas vezes a gente é assim? E especialmente quando nós corremos da cruz. Porque o fato de Pedro não querer que Jesus sofresse, o fato de Pedro não querer de modo algum ver Jesus sofrendo diante dessa situação, é porque na verdade Pedro não entendia o valor da cruz. É importante isso, né? Pedro não entendia o valor da cruz. E sem uma compreensão autêntica do valor da cruz, não existe seguimento autêntico de Jesus. Será que nós temos fugido da cruz? Primeira pergunta que te faço. Segunda coisa, quem é Jesus para nós? E terceiro, será que nós estamos alicerçando a nossa caminhada de igreja nesta fé de que Jesus é o Deus encarnado? Que isso sirva de reflexão para você hoje, tá bom? Que Deus te abençoe e aguardo nos próximos vídeos aqui. Até mais.